O cérebro humano é considerado um dos mais complexos e inteligentes do planeta. Mas existem mistérios que ainda não conseguimos decifrar. Um desses enigmas é o paradoxo. Embora tenhamos evoluído para compreender a realidade de uma maneira específica, há paradoxos que desafiam essa percepção e sugerem que a realidade funciona de uma forma completamente diferente. Agora, alguns físicos acreditam ter finalmente solucionado um paradoxo que está em aberto há 50 anos. Mas será que realmente conseguiram? E o que dizer dos outros paradoxos mais intrigantes? Fique preparado para explorar essas questões. Bem-vindo ao Curiosidades do Mundo. Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar do famoso paradoxo de Fermi. Esse paradoxo, que leva o nome do físico italiano Enrico Fermi, é famoso por tentar responder à pergunta: onde estão os extraterrestres? Nossa estrela, o Sol e a Terra fazem parte de um sistema planetário bem jovem em comparação com o restante do universo, e considerando que uma civilização poderia desenvolver a capacidade de explorar o espaço interestelar, deveria ser possível que já tivéssemos sido visitados por algum tipo de inteligência alienígena. No entanto, alguns argumentam que isso não é um paradoxo genuíno, pois não temos confirmação de que há vida inteligente além da Terra. A equação de Drake, no entanto, é uma ferramenta importante nesse paradoxo, pois ela tenta estimar o número de civilizações possíveis em nossa galáxia. Ela considera 7 variáveis para calcular quantas civilizações poderiam ser detectadas na Via Láctea, sugerindo que há milhões de mundos semelhantes à Terra espalhados pelo cosmos. Isso tudo foi proposto em 1961, quando ainda não sabíamos da existência de planetas fora do nosso sistema solar. Só mais recentemente, em 2020, astrônomos utilizando o telescópio espacial Kepler descobriram que existem mais de 300 milhões de planetas com condições semelhantes às da Terra na Via Láctea. Eles descobriram que cerca de metade das estrelas semelhantes ao Sol abrigam planetas rochosos em zonas habitáveis, onde pode haver água líquida. Esses planetas são tão comuns que superam em número todas as estrelas da nossa galáxia. E em breve, o recém-lançado telescópio espacial James Webb possivelmente encontrará ainda mais mundos que possam sustentar vida. Agora que sabemos quantos planetas existem e quantas civilizações poderiam estar espalhadas por aí, a grande questão ainda persiste. Por que o universo permanece em silêncio? Talvez a resposta seja encontrada em breve, com os avanços da tecnologia, ou talvez já tenhamos sido visitados por civilizações distantes e simplesmente ainda não percebemos. Nos últimos tempos, houve muitos relatos inexplicáveis de OVNIs, e alguns acreditam que os extraterrestres já podem estar aqui. Uma prova concreta acabaria com esse paradoxo. O paradoxo Bootstrap. O paradoxo Bootstrap é um enigma que envolve viagem no tempo e questiona como algo tirado do futuro e levado ao passado poderia vir a existir inicialmente. Este conceito é frequentemente explorado em filmes de ficção científica como Bill and Ted, O Exterminador do Futuro e Doctor Who. Imagine que você seja um viajante do tempo. Antes de embarcar em uma grande aventura, você entra em uma livraria e compra um exemplar de Hamlet, escrito por Shakespeare. Então você viaja para o passado e entrega esse livro para Shakespeare. Ele copia o conteúdo e o reivindica como sua própria obra. Séculos depois, Hamlet é impresso e distribuído, até que uma cópia retorne à mesma livraria onde você o comprou. A pergunta é: quem de fato escreveu Hamlet? O paradoxo do avô. Outro paradoxo bem conhecido é o paradoxo do avô. Nesse paradoxo, um viajante do tempo volta ao passado para impedir a existência de seu avô, ou seja, apaga-o da história. Imaginem então que você volta no tempo e apaga na existência do seu avô. Ao retornar ao presente, você percebe que com a ausência dele, seu pai nunca nasceu e você também nunca existiu. Isso apagaria toda a sua linha de descendência e seria impossível que você tivesse feito essa viagem no tempo. Alguns cientistas acreditam que, se isso acontecesse,
Uma linha do tempo alternativa seria criada, ou até mesmo uma mudança para um universo paralelo. A variante do paradoxo do avô eliminar Hitler. Uma versão interessante desse paradoxo envolve voltar no tempo para eliminar Hitler e impedir a Segunda Guerra Mundial. Isso resultaria em um interessante dilema. Ao impedir a guerra, você elimina a razão de viajar no tempo, removendo também qualquer conhecimento de que a razão de sua viagem tenha existido. Sua ação criaria uma linha do tempo sem Hitler, mas também poderia gerar uma nova linha do tempo ainda mais caótica. O paradoxo de Polkinski. Joseph Polkinski, um renomado físico teórico, criou um paradoxo envolvendo uma bola de bilhar atravessando um buraco de minhoca que viaja de volta no tempo. Ao seguir esse caminho, a bola colide com o viajante do tempo em um ponto anterior, desviando-o de entrar no buraco de minhoca. Isso cria uma inconsistência temporal, mas alguns cientistas encontraram maneiras de resolver esse paradoxo, ajustando o ângulo da bola para que ela se desvie de seu curso e crie uma trajetória que permite a viagem no tempo sem causar o paradoxo. O paradoxo do observador. O paradoxo do observador é um dos conceitos mais intrigantes da teoria quântica. Um exemplo famoso disso é o experimento mental de Schrödinger, no qual um gato dentro de uma caixa pode ser simultaneamente vivo e morto. Isso ocorre porque, segundo a teoria quântica, o ato de observar altera o estado do objeto observado. Agora você provavelmente está dizendo que tudo isso é muito estranho, mas considere outro paradoxo do observador chamado experimento da dupla fenda. Este é o experimento mais famoso da física de todos os tempos. Imagine uma parede com duas fendas e então jogue bolas de tênis contra ela. Algumas delas ricochetearão na parede, mas outras passarão pelas fendas. Se houver uma segunda parede atrás da primeira, algumas das bolas de tênis que passaram pelas fendas irão atingi-la. Agora, se você marcar onde as bolas atingirem a segunda parede, esperaria ver duas faixas de marcas, aproximadamente do mesmo tamanho que as fendas. Parece simples, certo? Mas, no experimento da dupla fenda, algo muito estranho acontece quando você projeta luz pelas fendas. A luz não é apenas uma onda, ela também é uma partícula chamada fóton. Se você lançar um único fóton contra as fendas, ele forma um padrão de interferência na parede de trás, como se estivesse interferindo consigo mesmo. É como se o fóton tivesse passado pelas duas fendas ao mesmo tempo. Mas aqui é onde fica ainda mais estranho. Simplesmente ao observar o experimento da dupla fenda, o comportamento dos fótons muda, como se eles estivessem vivos. E não, você não está imaginando isso. Sabemos disso porque, se o experimentador tenta descobrir por qual fenda o fóton passou, o padrão de interferência desaparece completamente. A conclusão é que observar um fóton pode alterar eventos que já aconteceram. Como isso é possível? Ninguém descobriu ainda. Um dos maiores paradoxos da física é o paradoxo da informação dos buracos negros, que surge da combinação da mecânica quântica com a relatividade geral. Os cálculos mostram que a informação física poderia desaparecer permanentemente dentro de um buraco negro, permitindo que estados físicos se degradem para o mesmo estado. Mas isso é controverso, porque a mecânica quântica afirma que a informação nunca pode ser destruída. Imagine que você queimou duas cartas diferentes, escritas em papel. Reconstruí-las a partir das cinzas seria quase impossível, mas não completamente. As pequenas diferenças na temperatura da fumaça e na quantidade de cinzas ainda reteriam informações sobre as duas cartas. O problema com os buracos negros é que eles absorvem matéria e, depois de um tempo muito, muito longo, emitem o que engoliram na forma de radiação de Hawking. Infelizmente, ao contrário da fumaça, da temperatura e das cinzas resultantes de queimar uma carta, a radiação de Hawking não contém nenhuma informação sobre o que o buraco negro consumiu. Isso acontece porque toda a radiação de Hawking é idêntica, o que implica que os buracos negros destroem informações sobre o universo. Então, buracos negros que evaporam realmente destroem informações? Ou as informações escapam à medida que o buraco negro evapora?
Uma nova geração de físicos afirma que, de fato, as informações escapam de um buraco negro por meio da radiação. E eles identificaram uma superfície invisível dentro do horizonte de eventos de um buraco negro chamada superfície extrema quântica. Essa superfície parece codificar a quantidade de informação que é irradiada para fora do buraco negro, evoluindo ao longo da vida do buraco negro, exatamente como seria esperado se a informação escapasse. Aparentemente, algo pode escapar de um buraco negro. É um problema que ainda não foi completamente resolvido e está em andamento. Quando tivermos certeza, fique ligado aqui e avisaremos você. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos. Até a próxima!